Ó, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando por aqui. Eu vou pedir likes e tem a nossa enquete também. Deixa eu achar a enquete. Gente, você sabe que eu sou meio atrapalhada com esse negócio de mexer no YouTube e no computador, né? Pessoal do Switch, manda a enquete pra mim aí de novo, por favor, pra eu falar pra galera, a enquete pra eles votarem. Já sei que Bruno... Votem. Eu quero saber qual quem... Ah, achou, apareceu. Eu chamei, ela apareceu. Se o Flamengo cair da Libertadores, deveria mexer no time titular, investir em reforços, seguir em frente sem mudanças, ou uma aqui que é bem apimentada, viu? Não tenho nada com isso, que fique claro. O André Hernan também não. Repensar a continuidade do técnico. Mas esse espaço é democrático. Olha lá, ele já deu uma rosnada aqui. Tipo. Aí, ó, já fez cara feia. Não tenho nada com isso, não fui eu quem fez a enquete. Aí não dá, né, galera? Vamos culpar nosso diretor. Mas... Nosso diretor gosta de sangue. Ele gosta de uma pimentinha, Mas como esse espaço é democrático, tá aí para vocês votarem, vocês fiquem à vontade. E aí quando eu entro no chat, a galera tá aqui, né? Tá aqui reclamando do Felipe Luiz. Já? Já. Mas qual que é a reclamação deles? Francion Alves. Felipe Luiz é jogador, ok. Estando como um técnico, dá um ar de interino. Mas ele disse que iria estudar para se profissionalizar. Pelo amor de Deus, galera. Francion, Renan que tá falando com você, hein? Mas assim, sabe qual que é a maior loucura de todos os tempos da última semana? É achar que até ontem, bem entre aspas, a gente estava falando assim, o temor da torcida do Flamengo, do Felipe Luiz ir para a seleção. E aí, de repente, ele vira isso, um jogador que, quando comanda o time, dá um ar de interino. Né? Não estou falando que a torcida do Flamengo, que é gigantesca no Brasil e no mundo, está pensando isso do Felipe Luiz. Mas só de ler comentário como esse, deixa assim, um termômetro muito louco de, tipo, a gente está vivendo hoje o 880. O bagre é o craque. Né? Numa quarta o cara é bagre, no domingo o cara é craque. Né? Diferença de 3, 4 dias. Não pode ser assim. Acho que o trabalho do Felipe Luiz no Flamengo é muito bom. Ganhou uma Copa do Brasil, ganhou o estadual, ganhou a Supercopa. E a Supercopa era contra o campeão da Libertadores e o campeão brasileiro. E o Flamengo ganhou. Eu acho assim que hoje é um momento de instabilidade como qualquer time passa. Pode ficar fora da Libertadores? Pode. Seria muito frustrante? Seria. Seria um vexame? Não sei se vexame. Porque se você ganha o Brasileiro ou a Copa do Brasil, eu acho assim que tudo está muito quente, assim, está muito pimentado. Estou com você. Quanto tempo falta para a gente voltar, gente? Daqui a pouco eles me respondem aqui. Nós voltamos? Ótimo. Oi, pessoal da TV. A gente voltou aqui, a gente estava falando sobre esse momento do Felipe Luiz e sobre esses debates acalorados, né, do pessoal da torcida que já está na bronca com ele na primeira turbulência ou nas primeiras turbulências, embora, claro, o time precise apresentar mais na Copa Libertadores, porque não vem tão bem. Já que a gente começou a falar do Flamengo cadê Bruno Braz, hein? Direto do Rio de Janeiro. O Instagram mais invejado desse país. Eu não aguento entrar no Instagram dele. Cadê ele? Sumiu. Mas hoje ele vai trabalhar pra caramba, viu? Hoje ele vai trabalhar pra caramba. Hoje eu acho que não deu pra ele ir à praia, não. Aqui, ele tá por aqui, até porque ele tá trabalhando desde cedo. Braz, meu amigo, boa tarde pra você. Hoje eu sei que o negócio tá apertado pro teu lado, porque teve a apresentação do Fernando Diniz, que vamos falar já lá no Vasco. Tem jogo hoje, jogo decisivo pro Flamengo. Se perder, está eliminado, então você terá muito trabalho pela frente. Boa tarde para você. Vamos começar falando sobre essa pressão, né, para o jogo de hoje. A gente já vai dar, né, todas as projeções aqui, o que o Flamengo precisa para se classificar. Mas fato é que perder não pode. Tudo bem com você? Tudo bem, Luísa. Boa tarde. Boa tarde, Hernan. O tempo está até bonito, mas infelizmente não tem como ir à praia, não. Hoje vai ser jornada dupla, tripla. Comecei na coletiva de apresentação do Fernando Diniz, depois vou para o Maracanã e à noite vai ser uma criança, o jogo 9h30, vocês sabem como é que é, né? Mais coletiva, até sair do Maracanã, o dia é longo. Bom, mas falando do Flamengo, sim, o Flamengo chega pressionado para esse jogo, precisando fazer resultado.
Assim, o resultado ideal para o Flamengo é não só ganhar, como ganhar de pelo menos 2 gols de diferença, que aí seria o melhor cenário, que aí o Flamengo entraria na zona de classificação. Mas foi como o Danilo até durante a entrevista coletiva no meio da semana falou, os jogadores primeiro vão focar em fazer o primeiro gol, e aí se as coisas forem acontecendo, tentar fazer o saldo. Mas o fato é que é um momento de pressão, aquele papo que tinha no início do ano, que era um papo mais da diretoria do que propriamente da comissão técnica e dos jogadores sobre priorizar o brasileiro e tudo mais. Cara, esquece um pouco isso. O clima hoje é de decisão, é assim que os jogadores estão tratando esse jogo. Ingressos esgotados no Maracanã. O Maracanã vai estar lotado, mais de 60 mil pessoas. A torcida do Flamengo, inclusive, passou a madrugada lá no Maracanã, montando um mosaico lá para tudo sair certinho na hora do jogo. A torcida preparando uma grande festa. E o Flamengo chega aí com essa pressão e com alguns desfalques, né? O Flamengo não vai poder mais uma vez não vai poder contar com o Plata, que ele segue com um edema ósseo no joelho, inclusive ele só deve ter condições de jogo lá no Mundial. E além disso, o Alan e o Eric Pulgar também, eles se lesionaram contra o Bahia no fim de semana, não estão recuperados a tempo e também vão ser desfalque para o técnico Felipe Luiz. Dois jogadores, o Pulgar e o Alan, esse meio de campo fica muito desfalcado, né? O que o Felipe Luiz vai fazer? Everton Araújo é a principal opção? Ou ele pode improvisar um zagueiro ali? É um desfalque que mexe com o Flamengo. Mexe. Assim, eu diria principalmente o Eric Pulgar, que ele tem sido um dos principais destaques do Flamengo nessa temporada. Está jogando muito o chileno. E aí foi como você falou. Porque o De La Cruz, por exemplo, no jogo contra o Bahia, ele estava suspenso, e aí por isso que o Alan jogou como titular contra o Bahia. Então, em tese, esse retorno do De La Cruz já é esperado. A grande questão é o outro jogador a ser colocado ali nessa posição de segundo volante, vamos dizer assim. O mais provável, o mais esperado, é que o Felipe Luiz opte pelo Everton Araújo. É um garoto que o Felipe Luiz elogia bastante. E se for para não mexer muito na estrutura do time ali, a tendência é que ele vá com o Everton Araújo. Mas ele tem outras opções, como você falou, Luiz. E uma delas era uma que era muito utilizada pelo Tite, quando era técnico do Flamengo, que é o Léo Ortiz improvisado ali de volante, né? E ainda existe uma outra opção, que seria recuar o Gerson ali para segundo volante, e aí você pode colocar um Luiz Araújo ou um Cebolinha e ali na ponta, entendeu? Mas a tendência é que seja o Everton Araújo com o De La Cruz ali na volância, e aí Gerson e Arrascaeta. E o ataque ali também, existe uma dúvida ali, ele deve começar com o Michael, mas a dúvida é entre Bruno Henrique e Pedro. A tendência é que seja o Bruno Henrique, como foi contra o Bahia, com o Pedro começando no banco, mas é também outro ponto de interrogação ali, quem vai ser o centroavante ali nesse jogo de hoje à noite. Muitas dúvidas, fato é que Felipe Luiz tem que ir com tudo, com a força máxima que ele tiver, porque é jogo decisivo. Vamos fazer contas, que eu quero botar André Hernan nessa fogueira. Já que eu sou ruim de conta, ele vai ter que fazer as contas dele para me ajudar. O PVC que gosta, né, de fazer as contas. É engraçado, ele faz as contas, só que ele se atrapalha todo também, né? É maravilhoso. Aí ele começa a pesquisar no telefone. Ai, gente, um dia a gente já tá com saudades dele. Ó, cadê o PV7? PV7. Alguém perguntou aqui, e o PVzito? Agora, PVzito. Eu vou arrumar um apelido pro PVzito. PVzito tá na moleza, deve estar jantando, almoçando lá no Allianz, bonitão. Se preparando para esse jogo do Palmeiras. Mas vamos ver aí na tela para a gente fazer as contas. Do grupo C, grupo do Flamengo. O Córdoba está com 11, a LDU com 8, Flamengo com 5 e o Táchira com 0. O Flamengo enfrenta a LDU, certo? E Central Córdoba já venceu o Táchira. Na última rodada, a gente imagina que no Maracanã não vai passar aperto contra o Táchira. Embora isso aconteça, a gente viu o Corinthians contra a PCV, né? Que quase... PCV, eu também aplico que o PVC inventou, que quase deu ruim. Mas, André Hernan, Central Córdoba e LDU na última rodada podem jogar ali meio num jogo na camaradagem. Porque pode jogo de compadre. Um jogo de compadre, porque os dois podem estar muito perto da classificação aí. Ou classificados, caso o Flamengo perca, né? Ou, enfim, aí eles já vão estar perto da classificação os dois. Então pode ser um jogo de compadre aí também. Um empate
já fica muito ruim para o Flamengo. Assim, Já é ruim, né? você pegar ali um empate hoje... Ele vai a 9 se ele vencendo o Tátira, né? Vai a 6, aí vai a 9. Aí teria que tirar a diferença no saldo de gols da última rodada. Saldo de gols. Aí ficaria, né, muito difícil, muito mais difícil. E a LDU hoje tem 3 de saldo e o Flamengo tem 0. Então, tem 0 de saldo. Então, vai ter que fazer muitas contas aí. A não ser que golear o fiel da balança lá, que virou o Tátira, né? Mas, ô Brás, pensando nesse Flamengo de hoje, o pensamento tem que ganhar e tem que ganhar bem, claro que é melhor, mas vencer a LDU já está de bom tamanho? Porque a LDU não é qualquer time também, né? É um time que apronta contra adversários brasileiros, é um time difícil. Vencer por um placar simples, o torcedor flamenguista e o time também, eles vão sair do Maracanã achando que está tudo bem? Fecham com esse resultado? Então, como eu falei, se o Flamengo conseguir ganhar de 2 ou mais gols de diferença, ele empata com a LDU em pontos, né? Vai a 8, mas ganhando de 2 gols ou mais, ele ultrapassa a LDU no saldo de gols, então ele chega para a última rodada na zona de classificação, porque, como você falou, a LDU tem 3, positivo, o Flamengo 0. Imaginando que, né, de 2 ou mais gols de diferença, o LDU vai perder desse saldo, o Flamengo vai subir. Então, de 2 ou mais gols de diferença, o Flamengo consegue entrar nessa zona de classificação. Agora, a LDU provavelmente vem para jogar retrancado. O treinador da LDU deu até uma coletiva ontem aqui no Rio de Janeiro, dando a entender isso. Então, assim, não vai ser um jogo fácil, inclusive porque vai ter essa questão emocional envolvida aí também. O que pesa a favor do Flamengo é que é um time muito cascudo, né? Com muito jogador rodado, que já ganhou muita coisa na carreira, e nesses momentos isso pode contar. O Danilo, na entrevista coletiva que ele deu essa semana no Urubu, ele falou: a gente está entrando com o pensamento de fazer o primeiro gol. Depois que fizer o primeiro gol, a gente pensa como é que a gente vai trabalhar essa questão do saldo de gols. Primeiro uma coisa, depois a outra, né? Vamos dar um passo de cada vez. E falando no nosso PV, ele vai chegar para contar como joga a LDU e que perigos a LDU pode oferecer para o Flamengo. Vamos ver. Para enfrentar o Flamengo. Então, olha só, no caso da LDU, que jogou 4-2-3-1 a partida passada contra o Táchira, com Brian Ramírez pela direita, Brian Ramírez foi expulso, está fora do jogo de hoje. Ele faz um 4-3-3 que vira 4-1-4-1, tá? Mas assim, 4-1-4-1 defendendo. É assim que a gente vai ver a LDU. Aliás, a gente vai ver mais assim, ó, mais atrasada, para sair em velocidade, em busca do Alex Arce, o centroavante, que se movimenta muito e que tem 4 gols em 4 jogos nessa Libertadores. No ano passado, 37 gols em 51 partidas. O que muda, então? Contra times como o Táchira, o Alzugaray, que é o ponta esquerda, ele se torna um segundo atacante, um parceiro do Bilharce. Contra o Flamengo, já em Quito, o Alzugaray fechou esse corredor muito mais. Por quê? Porque o Wesley vai fazer esse movimento aqui. A gente sabe que o Flamengo ataca muito com o Wesley pela direita. E o Alzugaray vai ser o cara que vai fazer este movimento. Mas quando recuperar a bola, vem para cá para ele virar atacante. Cuidado do Flamengo é fazer a bola circular com rapidez. Eu sei que são quase sinônimos. Eu acho diferente rapidez de velocidade. Rapidez na troca de passes é diferente de velocidade para contra-golpear. A LDU vai tentar ser veloz para contra-golpear. O Flamengo vai precisar ser rápido na movimentação e na troca de passes. É quase igual, mas é diferente. Aí, então, PVC contando como a LDU vai enfrentar o Flamengo hoje. Deixa eu ver algumas das participações de vocês por aqui. Aliás, o Hernan falou isso um tempão no intervalo, mas tem pergunta para ele. O Francisco Wagner diz que o Mengão ganha hoje e vai se classificar. O Sequini é pior LDU dos últimos anos, é um time horroroso. O Nunes Silva diz que só a vitória interessa. E o Adriel Cardoso dá até uma sugestão aqui para o Felipe Luiz. Adiantaria o Léo Ortiz, primeiro volante, e colocaria o Gerson de segundo volante, o Luiz Araújo na ponta direita.
O PVC citou o Wesley, tem a volta do Wesley também, porque ele foi poupado na última partida, o Varela jogou, então o Wesley, uma arma muito ofensiva aí para o Flamengo, importante também. Tem um amigo meu corneteiro mandando mensagem aqui falando o seguinte: se fosse a LDU do Zubeldia, o Flamengo tinha que se preocupar. Tá vendo aí, ó? Ele é corneta não do Zubeldia. Óbvio que é. Se fosse a LDU, o Flamengo tinha que... Se fosse a LDU do Zubeldia, o Flamengo tinha que se preocupar. Aí. Como não é, então tá suave. A LDU. Ele tá defendendo o Zubeldia. Não, tá cornetando. Ele falou que se fosse a LDU do Zubeldia, o Flamengo teria trabalho, a LDU era boa. Só que não. Gente, tem que Só que explicar. não. Nossa senhora, hoje eu tô com dificuldade. A LDU Fala, já Braz. foi Fala, campeã Braz. no Maracanã, hein? O quê? A LDU já foi campeã no Maracanã. Sim. Pela Libertadores Os contra o tricolores não Fluminense. vão gostar de lembrar disso não, hein? Nem o Renato Gaúcho. Com não o vai gostar, não. com Edgardo Balsa, É. técnico que foi do São Paulo, da seleção argentina, ganhou a Copa Libertadores. Ele ganhou 2, o Edgardo Balsa, né? Ô, Hernan, quer ver eu te irritar agora? Lógico. Já tá respirando. Pergunta: se o Flamengo empatar hoje, você acredita na demissão do Felipe? Esquece. Vou até falar bom carioquês. Esquece. Que nota você dá pro sotaque carioca do Hernan Braz? Pô, aí complica. Aí é bravo, hein? Pô, ele já mandou Pô, aí é- pô, meu irmão, não vai aí é dar. bravo, não vai... aí é bravo. Tudo bem, pode guardar essa, Braz.